Sally e Ray McNeil eram um casal admirado dentro do fisiculturismo, com seus corpos moldados que ganhavam olhares por onde passavam. Ambos compartilhavam a mesma paixão pela musculação. Os fuzileiros, que se casaram apenas 2 meses depois de se conhecerem, pareciam ser um casal perfeito, mas na verdade Sally e Ray escondiam uma realidade sombria por trás do casamento. Sally McNeil nasceu em Allentown, na Pensilvânia, em 1960. O pai biológico da Sally, ele era alcoólatra, então a relação dele com a sua mãe não era boa, ele costumava agredir ela fisicamente. Quando a Sally tinha apenas 3 anos de idade, a sua mãe ela se casou novamente. E no seu segundo casamento, a sua mãe teve mais 2 filhas, chamadas Judy e Jill. Mas a Sally relata que o seu padrasto não era tão bom com ela, ele fazia uma certa diferença entre suas filhas biológicas e a Sally. Quando eles compravam roupas, as suas filhas biológicas sempre ganhavam roupas novas e a Sally ganhava roupas de segunda mão, ou quando acontecia alguma coisa, as suas filhas eram apenas corrigidas enquanto a Sally levava uma surra. Fora de casa, Sally era uma menina bem alegre, ela era extrovertida e parecia não ter medo de nada. A sua melhor amiga de infância se chamava Debrosha McCants. Ambas brincavam pelo bairro quando eram crianças e na escola Sally sempre se destacou nos esportes. Ela era bem enérgica e sempre se saía muito bem. Ela se dedicava muito à natação. Ela falava que ao mergulhar e retornar à superfície ouvindo as vozes das pessoas e os aplausos era uma sensação inexplicável. E ela se saía muito bem com corrida também. A Sally tinha um sonho de se tornar uma professora de ginástica. Ela chegou a cursar 3 anos, mas por falta de dinheiro para o fundo universitário, ela acabou tendo que deixar os estudos. Foi por isso que ela decidiu entrar para os fuzileiros, e não foi diferente da época escolar. A Sally se destacava por sua força física, e isso era notório por onde ela passava. A Sally se casou pela primeira vez. Eu não encontrei exatamente a data do seu primeiro casamento. No começo tudo ia bem, porém tudo começou a mudar após os dois irem morarem juntos. Ele começou a se tornar abusivo e ele começou a agredir a Sally fisicamente. Na sua primeira união, ela teve 2 filhos chamados Shantina e John. Mas com o passar do tempo, como eu falei pra vocês, no primeiro casamento, ele começou a se tornar abusivo com ela, agredindo a Sally frequentemente, e diante de toda aquela situação, a Sally foge e pede sua transferência para o Camp Pendleton, na Califórnia. E foi nos fuzileiros que ela o seu interesse por musculação. Inicialmente para ficar mais forte, conseguir se proteger, e depois ela foi conhecendo e se dedicando cada vez mais à musculação. A Sally conseguiu um bom desenvolvimento físico rapidamente, ela era muito dedicada e como eu falei para vocês, ela saía muito bem porque ela tinha muita força física. E em 1987 ela participou do primeiro campeonato de fisiculturismo, ficando em 4º lugar na competição de fisiculturismo das Forças Armadas. Já separada do seu primeiro marido e residindo na Califórnia com seus filhos, no Dia dos Namorados de 1987, um amigo de Sally lhe apresenta o sargento Ray, que havia acabado de retornar de uma missão no Japão. E quando eles se conheceram, tudo fluiu de primeira, e a Sally disse que quando viu Ray pela primeira vez, ela teve um sentimento ardente por ele. Ambos compartilhavam dos mesmos gostos, eram fuzileiros e tinham uma enorme paixão pelo fisiculturismo, algo que fez com que ambos ficassem ainda mais próximos, e após apenas 2 meses de relacionamento, o Ray e a Sally se casam. Após se casarem, eles então se mudaram para um apartamento em Oceanside, na Califórnia, em 1989. E um ano depois, em 1990, o casal vence separadamente o campeonato de fisiculturismo das Forças Armadas. Essa foi a primeira vez que um casal ganhou o campeonato juntos. O Ray, ele se destacava muito no fisiculturismo. O seu físico era realmente de impressionar. E ele se dedicava muito aos treinos, assim como Sally, mas infelizmente a Sally precisava trabalhar para manter as contas de casa e isso atrapalhava os seus treinos. Durante 3 anos, a Sally trabalhava como cozinheira nos fuzileiros para manter as despesas da casa. Permaneceu por algum tempo nos fuzileiros, mas depois acabou deixando tudo para trás para dedicar todo o seu tempo à musculação, que era o seu sonho se tornar reconhecido e competir profissionalmente no fisiculturismo. Mas Ray não tinha um emprego e quem tomava conta de tudo na casa, que se desdobrava para manter as contas em dia, era Sally. Com as dívidas constantes e a Sally também ela tinha uma busca constante pela aprovação do seu marido, a Sally McNeil começou a participar de campeonatos de força, onde diversas mulheres erguiam pesos e um tipo de competição, enfim, e isso rendia a Sally algum dinheiro extra, mas o que realmente fez com que Sally McNeil conseguisse arcar com todas as contas enquanto Ray se dedicava plenamente à musculação foi lutar com homens que lhe davam dinheiro para isso. Um produtor de filmes desse tipo procurou a Sally, que além de ter um corpo escultural na época, ela tinha um corpo muito bonito, era uma mulher muito atraente para fazer esse tipo de vídeo, que é algo como um fetiche.
onde eles lutavam com mulheres fisiculturistas. E a série então começou a viajar de cidade em cidade gravando esses vídeos onde ela lutava com esses homens. E foi nessa época em que a série começou a faturar muito dinheiro e com isso melhorando a qualidade de vida da sua família. Mas com a série ganhando bastante dinheiro e as dificuldades financeiras resolvidas, seria somente esse o problema que existia entre Ray e Sally? Apesar do jeito carismático do Ray McNeil e de ser amado por onde ele passava, ele tinha um outro lado que apenas Sally e seus filhos conheciam. A Sally novamente estava sendo vítima de violência doméstica. O Ray a agredia constantemente e apenas 3 dias depois do seu casamento, a Sally relata que ele deu um soco no seu rosto, deixando seu lábio machucado. Mas a Sally acabou aceitando as desculpas de Ray, que isso não iria mais acontecer. Mas nada daquilo era verdade. O Ray continuou com suas agressões, que se tornaram ainda mais frequentes e violentas. Os filhos da Sally, o John e a Shantina, também eram vítimas de Ray, que lhe davam constantes surras com um cinto. Enquanto ele agredia um dos seus filhos, o outro era obrigado a ficar olhando o irmão ser agredido. A Sally dizia que o Ray agia daquela forma por um motivo. O Ray foi criado pela sua tia em um ambiente muito hostil e com muitas dificuldades financeiras, e nesse período o Ray foi abusado na infância, e a série dizia que esses eram seus fantasmas e que isso fazia o Ray ter um pavio tão curto. A série chegou a denunciar o Ray, mas depois que ele foi solto, ele espancou a série para que ela retirasse as acusações, e além de tudo isso, o Ray violentou a série, disse que todos os seus orifícios pertenciam a ele. Apesar de todas as agressões do marido, a série continuou tocando a sua vida normalmente, perdoando o Ray toda vez que ele cometia algum tipo de agressão com ela. A série, então, ela continuou trabalhando, gravando aqueles vídeos, então ela foi ganhando mais dinheiro e com isso ela conseguiu se dedicar um pouco mais à musculação. E com ganhos melhores, a série, então, começou a melhorar o seu físico, já que tinha tempo suficiente para treinar depois que ela começou a gravar. E em 1993, a série apresentava o seu melhor físico, ficando em 4º lugar em uma competição amadora nos Estados Unidos. Mas mesmo com todos os seus esforços, a série sofria com os ataques de Ray, que sempre dizia ser mais fisiculturista do que série, que na época, assim como Ray, fazia o uso de esteroides para melhorar o seu físico. Com o sonho de subir no palco do Mr. Olympia, o Ray McNeil fazia uso de diversos tipos de esteroides. Seu físico era realmente impressionante, como eu falei pra vocês. E o seu sonho de participar do Mr. Olympia e subir no palco no ápice do sonho de todos os fisiculturistas, a série relata que chegou a gastar cerca de $24 mil em anabolizantes para o Ray. Sally ia até Tijuana, acompanhada de seus filhos, comprar esteroides para o Ray, que não permitia que ela tomasse muitos, já que ele dizia ser mais fisiculturista que ela. Todos os anabolizantes deveriam ficar para ele. Sabendo dos riscos, a Sally mesmo assim ia até o Tijuana, onde era possível comprar anabolizantes sem receita em qualquer farmácia. Mesmo com o comportamento de Ray, a Sally continuava o apoiando em seu sonho. O Ray participou do campeonato norte-americano IFBB. Havia grandes nomes na competição, mas o Ray McNeil apresentou um físico perfeito naquela noite e se tornou campeão do campeonato, o que praticamente colocou seus pés no palco do Mr. Olympia. Em 1993, quando a série apresentava seu melhor físico, Ray também estava em seu melhor momento, e então se classificou para o Mr. Olympia. Porém, mesmo com toda a sua dedicação, o Ray competia com grandes nomes, com verdadeiras montanhas de músculo, e mesmo com o físico impecável, Ray McNeil ficou em 5º lugar, o que deixou ele muito frustrado. Ray havia se dedicado muito para participar e tudo havia ido por água abaixo. Frustrado e com raiva, Ray descontou tudo isso em Sally. Mesmo diante do comportamento do marido, a Sally ainda insistia em seu casamento, tomando consciência dos riscos que estava correndo somente após uma de suas amigas da competição ter sido estrangulada pelo seu marido, que também era do meio do fisiculturismo, e nesse momento a Sally relata que se sentiu apreensiva diante da situação, sabendo que o Ray vivia esganando e que o seu destino poderia acabar como o da sua amiga. O uso de anabolizantes poderia alterar o comportamento das pessoas, deixando ainda mais violento. A Sally costumava dizer que as surras se tornavam ainda piores quando o Ray estava prestes a competir, onde o Ray chegava a esganá-la com suas próprias mãos. Há pesquisas que mostram que o abuso, o uso de esteroides em altas doses podem alterar o humor, deixando a pessoa possivelmente mais irritada e podendo desenvolver um comportamento agressivo. Infelizmente, os filhos de Sally presenciavam tudo isso de perto. Shantina, sua filha, relata que chegava a reconhecer o som de quando Ray estava esganando a sua mãe. O ano era 1995, 2 anos após o Ray McNeil ter disputado o Mr. Olympia. O casal que todos admiravam por seus músculos e dedicação ao fisiculturismo estava prestes a uma tragédia que iria marcar a história do fisiculturismo. Era o dia dos namorados em 1995 e a Sally estava aguardando Ray
para que eles pudessem então comemorar a data, afinal eles já estavam há 8 anos juntos, e a data era a mesma de quando Ray e Sally se conheceram. Mas Ray não chegava em casa, o que estava deixando a Sally bem irritada. Com toda aquela situação, havia um bar próximo onde eles moravam, e a Sally sabia que o Ray costumava frequentar esse bar e provavelmente ele estaria lá. A Sally então se arruma e decide ir atrás do Ray, mas quando ela estava prestes a sair da sua casa, e pergunta a Sally onde ela iria. E ela responde para ele que estava indo atrás dele. Bastou algumas palavras para que eles começassem a discutir, e em meio ao calor do momento, a Sally ela ofende Ray, dizendo que seu físico estava um lixo, sabendo que ele estava a poucos dias de uma nova competição. E com isso, seu humor não estava legal, já que as doses de anabolizantes estavam altas, e o Ray então parte para cima da Sally, começa a agredi-la, e depois ele coloca suas mãos sobre o seu pescoço e então começa a esganá-la. Nesse momento, a Shantina, a filha da Sally, disse que podia reconhecer aquele som e sabia que a sua mãe estava sendo esganada pelo Ray. A Sally então ela conseguiu se soltar e, temendo pela sua própria vida, ela foi até o quarto onde ela guardava uma arma para sua proteção, uma espingarda. Eu não encontrei exatamente qual era a arma, mas pelos detalhes acredito que tenha sido uma espingarda calibre 12. A Sally então começou a carregar a arma, colocando 2 cartuchos, e nesse momento o Ray vai em direção a ela, e a Sally relata que ela pede para que o marido fique parado então, mas o Ray não fez isso e continuou indo em direção a Sally, e naquele momento ela, assustada, disparou contra o Ray pela primeira vez. Ela então recarrega a arma e, segundo Sally, novamente o marido vai em sua direção, mesmo depois de ter sido baleado. E foi aí que ela fez o segundo disparo e o Ray caiu no chão. A Sally então cobriu ele com um cobertor, entregou a arma para um vizinho e, ao som dos gritos e choros de sua filha Shantina, a Sally liga para a polícia e diz: "Eu matei o meu marido porque ele me deu uma surra." E foi nesse momento que todo o sucesso e admiração pelo casal foi ao chão. O Ray foi baleado no abdômen e no rosto. Ele foi socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Os exames comprovaram que o Ray, no momento em que foi baleado, ele usava cerca de 5 tipos diferentes de anabolizantes. Após todo o ocorrido, a Sally e seus filhos foram levados pela polícia. Já na delegacia, a Sally começa a contar sua versão da história. Ela dispensou a presença de um advogado e contou tudo o que havia acontecido na noite dos Dias dos Namorados. Quando os policiais dão a notícia a Sally, dizendo que o Ray McNeil estava morto, na hora ela começou a chorar, se mostrando arrependida por ter tirado a vida do seu marido. E os filhos da Sally foram levados para um orfanato, consequentemente com tudo que aconteceu. E pouco tempo depois, os pais de Sally vão atrás dos netos e começam a cuidar deles, até que então o destino de Sally fosse decidido. As investigações começaram a esclarecer os fatos diante do caso, e começam os questionamentos se Sally realmente havia agido em legítima defesa ou havia a intenção da Sally de tirar a vida do seu próprio companheiro. O promotor do caso, ele então começa a levantar depoimentos de pessoas próximas a Ray e começa com suas acusações, alegando que a Sally poderia se defender e que ela tinha um comportamento violento diante das infidelidades de Ray, e que a Sally era obcecada pelo seu marido, por isso buscava constantemente pela sua aprovação. No boletim militar da Sally havia também relatos de que ela havia sido agressiva e desrespeitosa contra seus superiores. O Ray McNeil, ele era um marido extremamente infiel. Tinha diversos casos com diversas mulheres. A Sally, ela até confirma que ela recebia de cartas íntimas que o marido recebia de outras mulheres. Pessoas próximas ao casal relatavam que quando a Sally descobria essas infidelidades do Ray, ela reagia de uma forma agressiva. Mas a questão na época, apontada pelo promotor, não era os diversos casos que o Ray McNeil tinha com outras mulheres, e sim que dessa vez era diferente. Havia uma outra mulher na vida de Ray com quem ele estava mantendo uma relação extraconjugal. O seu nome era Marianne, e Ray McNeil disse ao seu melhor amigo que a amava e que seu sentimento por Sally havia acabado, e na noite dos disparos o Ray gostaria de passar o dia dos namorados com Marianne. O promotor então acusa Sally de ter agido premeditadamente e ter planejado o assassinato do marido por não aceitar que ele estivesse a deixando para ficar com outra mulher. Um ponto crucial também durante as investigações foi o momento dos disparos. Foi um abajur na casa da Sally que tinha marcas de sangue que pareciam ter gotejado do chão para cima, o que o promotor apontou como se o segundo disparo em Ray tivesse acontecido quando ele já estivesse caído no chão, o que iria contra a versão de Sally, que disse que apenas disparou pela segunda vez contra Ray, porque ele continuou indo para cima dela, e com medo ela então fez o segundo disparo, que atingiu o rosto do Ray McNeil. A única testemunha de Sally era sua própria filha Shantina, na época com apenas 12 anos de idade, testemunhando para proteger a sua própria mãe, relatando todas as agressões que o Ray cometia contra sua mãe e contra eles também, né?
e que ela havia sofrido diversas agressões naquela noite, e durante esse processo a Sally toma uma decisão que foi a pior coisa que ela podia ter feito. A Sally testemunhou em prol da sua própria defesa, mas nada saiu como ela havia imaginado. Durante o processo de investigação, os filhos da Sally, John e Shantina, ficaram com os avós na Pensilvânia, e a defesa conseguiu fazer com que o valor da fiança fosse diminuído para $100.000. E os apoiadores de Sally, os homens com quem ela lutava em seus vídeos, a ajudaram, juntando esse dinheiro para que Sally aguardasse seu julgamento em liberdade. Em 1996, um ano após o mundo do fisiculturismo ser marcado pelo ocorrido com o casal McNeil, Sally estava diante do seu julgamento. O julgamento durou 3 semanas, então enfim o juiz deu o veredito. Sally McNeil foi condenada por homicídio de segundo grau, sendo condenada a 19 anos de prisão, mas Sally acabou cumprindo 25 anos de prisão. Sally McNeil ganhou sua liberdade em 2020. A Sally e Ray pareciam um casal perfeito, participando de competições calorosas, mas na verdade o casal tinha muito mais segredos do que podiam imaginar. O fim trágico do casamento dos atletas assustou o mundo. O caso de Ray McNeil foi um dos casos mais notórios dentro do mundo do fisiculturismo. Para quem quer saber um pouco mais sobre o caso, a Netflix lançou um documentário sobre o caso do Ray e da Sally, e ele foi lançado recentemente e vale a pena conferir porque ficou bem legal e bem explicado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito aqui e eu vou estar trazendo mais conteúdo para vocês. As minhas redes sociais vão aparecer por aqui, então me segue por lá porque eu tô sempre trazendo conteúdo diferente. Um beijo e até o próximo vídeo.